Bom, galera, vamos começar aqui a aula sobre BGP, ok? Dando continuidade naqueles outros protocolos de roteamento que a gente viu, que eram protocolos que rodavam dentro de um mesmo AS. Esse aqui a gente vai ver um protocolo que roda fora do AS. Então vamos ver aqui como configura esse protocolo, do que se trata. Bom, ele é definido pela RFC 4271 e 4274, né? A gente vai falar aqui sobre o BGP na versão 4. É o padrão para roteamento inter-AS, né? Ou seja, ele vai fazer a ligação entre os AS, conforme a gente pode ver aqui, né? A gente tem o BGP, a gente tem o AS56 e o AS2, e tem o BGP ligando esses dois AS. Ele também é chamado de protocolo de roteamento do core da internet, né? Então, alguns livros citam isso também. Ele possibilita que uma subrede seja anunciada na internet, tá? Então ele vai garantir que os AS da internet saibam chegar nessa subrede, por exemplo. E também acabam dizendo que ele também faz a publicidade de IP da internet, né? Devido a tratar justamente desses assuntos. E aí, só relembrando o que a gente já viu, né? O que são AS, né? Então, AS são sistemas autônomos sob a administração de uma entidade ou ISP, né? Os AS são identificados por números, né? Esses números são globalmente exclusivos, e aí a gente tem a RFC 1930 tratando disso, e através da ICANN, né? Que também regulamenta essa padronização dos AS. Bom, o BGP é uma coisa que a gente já nota logo de cara comparado com o RIP, com o SPF, com os outros que a gente viu. Ele não usa vetor de distância nem estado de enlace. Já é o primeiro ponto que a gente analisa aqui nele, né? Então, o primeiro ponto, e a gente vai descobrir o que ele vai usar ao longo dessa apresentação. Então, o objetivo do BGP. O objetivo principal é prover a comunicação entre diferentes AS, conforme foi falado, né? Então, quando a gente tem aqui, por exemplo, entre esses AS56 e AS2, a gente tem ali o BGP tratando no meio, e quando o BGP está ligando AS diferentes, né, essa seção aí é chamada de EBGP, né, ou seção externa BGP. Uma outra questão é quando a gente tem um AS e ele tem mais de uma comunicação externa, né? Então, nesse caso, a gente vai ter o BGP rodando também no AS, para fazer justamente coordenar as informações de rota de saída desse AS. Ok? Nesse caso aí, costuma se chamar de seção interna BGP ou IBGP. Aqui. Características, né? A gente tem informação de alcance que permite aos AS anunciarem destinos acessíveis sobre subredes dos AS vizinhos. Destinos pode estar dentro ou fora do mesmo AS, é uma questão interessante aí, né, que a gente pode ter um destino que pode estar inclusive dentro do próprio AS. E ele aprende também com as mensagens dos outros AS. Aqui a gente está falando das características do protocolo. Uma outra característica é a informação de próximo salto. Ele indica o próximo salto para atingir outros roteadores. Então é semelhante ao que vimos nos outros protocolos de roteamento, né? Então, para atingir o AS2, envie para o endereço da interface 1 de R2. Né? É uma tentativa ali de você estar dentro do AS56 e quer atingir o AS2. Atributos de uma rota BGP, tratando ainda desse assunto, a gente tem o Next Hop, que declara, esse Next Hop é justamente está ligado à informação de próximo salto. Ele vai declarar esse campo, né, declara a interface do roteador de borda que inicia o ASPF, né, e a interface que deve atingir para que o dado seja encaminhado. Outra característica é que o BGP ele trabalha muito com roteamento por política, né? Então a gente pode colocar uma métrica como a política local para a escolha de rotas. O que é essa política? Essa política pode ser definido como prioridade. Às vezes você não quer passar por um determinado AS por questões de segurança, ou por questões políticas mesmo, ou envolvendo interesses de empresas. Então, tudo isso o BGP tem a opção de você tratar isso, né?
Então, nesse caso aqui, a gente tem um exemplo, que a gente está no AS56 e ele prefere acessar o AS30, aqui à direita, através do AS2. Então, é uma possibilidade aqui, você implementou essa política. Uma das políticas mais usadas para o ISP de backbone, né, é só repasso se a origem e ou o destino pertencem a uma rede cliente. É uma política muito utilizada em provedores de serviços. Outra característica do BGP é a confiabilidade na disseminação de rotas, né? Por que isso? Porque as informações de roteamento vão utilizar o protocolo TCP e, consequentemente, herda toda aquela questão, né, de trazer a confiabilidade, ou seja, se um pacote for perdido, ele pode ser retransmitido e por aí vai, né? Ele usa a porta 179. A outra característica são as informações do caminho no BGP. São adicionadas à medida que o pacote de rotas vai passando pelos AS, né? Então, facilita o aprendizado de outros AS no caminho e evita loop. O que quer dizer isso? Quer dizer que, à medida em que o pacote vai sendo informado, né, você vai anunciando a rota, você também vai colocando por onde ela passou. Ou seja, aquele pacote anunciando o destino também mostra os AS por onde ele passou. E, consequentemente, isso facilita o aprendizado de outros AS, mesmo que não estejam envolvidos naquele destino final. E, consequentemente, evita o loop. Por que evita o loop? Uma das questões é essa. O roteador, ao observar esse caminho, né, a informação de caminho, ele pode, inclusive, verificar se esse caminho já passa por ele. Uma vez que esse caminho passe por ele, ele imediatamente descarta esse anúncio. Então, a gente tem o ASPath, que indica os AS por onde a rota foi anunciada. Exemplo aqui, a rota ABC, né? A receberia de B sobre uma rota para C com os ASPath CB. Então, ali a gente tem lá em C é o destino, numa rede 10.0.0/22, e a gente teria uma tabela aí no ASA, que para atingir a rede 10, a gente tem o ASPath de CB, né? Ou seja, eu partiria por B e depois chegaria a C, né? Seria justamente o caminho aí indicado. As trocas de informação em BGP permitem que um AS atinja o outro através de seus AS vizinhos. E os destinos são prefixados siderizados, né, subredes ou conjuntos. É uma característica do BGP também. A gente viu lá o RIP versão 1 que não fazia CIDR, né? Então aqui a gente já está tratando de protocolo que faz o CIDR, beleza? Um outro ponto interessante dele é a atualização incremental, né? Que a informação completa de uma tabela, vamos imaginar, um determinado roteador ele vai passar a sua informação completa de roteamento uma única vez. Depois essa informação precisa ser simplesmente atualizada, fazendo atualizações incrementais. E, consequentemente, isso traz para a gente uma economia na largura de banda, né? Com essas transmissões. Outra característica é agregar rotas, né? O BGP tem essa característica de agregar a rota antes de enviar. Então, o roteador pode agregar informações de múltiplos destinos e enviar em uma única mensagem. E, consequentemente, a gente também, isso aí traz uma economia de largura de banda. O outro ponto é a segurança. Ele utiliza autenticação para prover segurança, né, nessas comunicações de rotas, tá ok, gente? Quando a gente fala aqui de comunicações, a gente está tratando das comunicações de rota. Então vamos lá para o funcionamento. No primeiro passo, a gente tem o passo da autenticação. Então o AS56 está se autenticando com o roteador do AS2. Depois a gente tem a parte de alcançabilidade, né? Então o AS56 vai informar os outros AS que ele alcança, assim como o AS2 também vai informar os outros dois AS que ele alcança. Um outro ponto também de alcançabilidade é que uma vez que um AS, por exemplo, ali a gente tem o caso do AS2, ele perdeu contato com o AS250, ele imediatamente avisa para o AS56 que ele não está mais alcançando o AS250. O terceiro passo é o Keep Alive, ou seja, os roteadores vão manter uma conexão, né,
vão ficar mantendo essa conexão, verificando se o outro peer ainda está ativo. Uma vez que ele detecte que esse peer não está mais ativo, é que ele vai gerar aquela mensagem, por exemplo, aqui, essa mensagem que a gente viu, de o AS2 ele não conseguiu mais ver o peer relacionado ao AS250. Então ele vai avisar o outro AS que ele não tem mais conexão. Ao receber, um outro ponto que é interessante do BGP é o que fazer ao receber o anúncio de rota, né? Então, ao receber o anúncio de rota, o primeiro ponto seria verificar pela política de importação. E aí verificar, eu vou aceitar, né, essa rota, eu vou filtrar, ou eu posso modificar com base na política inserida, ok? São 3 formas aqui de tratar um anúncio de rota pelo BGP. E aí a gente tem algumas regras para a escolha de rota. A gente tem, pensando assim na preferencial local, né? Criada no roteador ou em outro roteador vizinho de mesma AS, envolvendo, obviamente, a política. Se o mesmo valor preferencial local, então a SPF. Então eu vou pegar o valor do ASPF, ok? Supondo que elas tenham o mesmo valor preferencial local. Se mesmo valor preferencial local e mesmo valor de ASPF, então ela vai escolher o next hop mais próximo, né? Ou seja, aquele próximo salto que seria o mais próximo. Obviamente, essa métrica também pode ser variável. E se ainda assim tudo igual, então usar identificadores BGP para a seleção. Então, se nenhum desses pontos aí foi suficiente para destacar uma opção da outra, a gente vai utilizar o identificador BGP. Isso aí é só para mostrar para vocês o que acontece na hora de escolher uma rota, né? Aquela questão, poxa, mas eu tenho 2 rotas com o mesmo custo de política. E aí, qual que eu escolheria? Então, esse slide aqui está tratando justamente disso. Bom, a bibliografia sugerida é o Tannenbaum, o Kuroz e o Kommer. Tá ok? Lembrando que aqui a gente só fez uma abordagem dos principais tópicos, né? E isso está muito mais detalhado nos livros. Beleza? O próximo passo eu vou fazer um laboratóriozinho para vocês.